Glórias a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém? Quantos estão felizes aí com Jesus? Jesus é bom demais, né? E eu quero falar um pouquinho dele hoje aqui. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí no João, capítulo 9, no livro de João. Aleluia, porque eu quero que Deus me dê graça, e eu acredito que Ele vai me dar, para mim compartilhar com vocês aquilo que Ele colocou no meu coração, e que me deixou muito feliz, muito esperançoso, muito confiante, porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é bom, nos traz tranquilidade. Amém, amados? E é isso que o crente hoje precisa, de tranquilidade. Amém, igreja? Você acredita que Deus tem algo para você essa noite? Amém? Então fique firme aí e preste bastante atenção, porque Deus, Ele fala nos mínimos detalhes. Amém, queridos? E com um ou com outro em cada situação, porque cada um de nós temos uma situação, cada um de nós temos uma diversidade, alguma coisa para ser resolvida. Então, aleluia, Deus vai falar particularmente com cada um. Eu creio nisso, você crê? Amém? Olha só, abre então a tua Bíblia no livro de João, capítulo 9, versículo 1. Uma passagem bem conhecida, nós vamos ler e em seguida então nós vamos ministrar. Eu quero ministrar sobre isso na tua vida. Capítulo 9, versículo 1 do livro de João, que diz assim, ó: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele a obra de Deus. Amém, queridos? Eu preciso fazer uma introdução para que você venha entender isso aqui e compreender o que Deus quer com você, né, através dessa palavra aqui. A gente sabe que temos muitas dificuldades, e mesmo sendo crente ou não sendo crente, sendo de Deus ou não sendo de Deus, a gente enfrenta uma dificuldade neste mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo a gente teria aflição, né? E a aflição nos traz dificuldade, mas muitas delas são pelos nossos próprios erros, né? Muitas dessas dificuldades que se apresentam na nossa vida, ela vem dos nossos erros, né? Das nossas decisões equivocadas. Nós provocamos, a maioria delas até. Mas tem algumas situações que Deus, Ele provoca na gente, e a gente precisa discernir isso, a gente precisa entender isso, para que quando seja, né, o nosso erro, quando seja culpa nossa, quando seja por causa dos nossos atos, a gente corrigir esses atos, procurar corrigir esses atos. Mas também tem o discernimento que muitas dessas situações que às vezes a gente passa são propósito de Deus, né? É o próprio Deus provando a gente. Então a gente tem que discernir, porque senão às vezes a gente, né, luta contra Deus, né? Às vezes a gente pensa que é porque a gente errou em alguma coisa e a gente começa a se humilhar, ou até se entregar, ou até desanimar, porque acha que foi por um erro e não sabe que foi um propósito de Deus, que isso está dentro do propósito de Deus. Claro que a gente tem que
discernir, porque, como eu já disse, se a gente errar, a gente tem que se corrigir, né? A gente não pode repetir erros e repetir erros, porque todas as vezes que a gente repete um erro, a gente está crucificando Jesus novamente. Então a gente tem que ter esse discernimento. Por que eu digo isso, irmãos? Porque como eu vou pregar sobre isso aqui que a gente leu aqui, eu vou ministrar sobre isso aqui, às vezes as pessoas podem ficar assim, poxa, mas então, né, o que está acontecendo é propósito de Deus. Às vezes não é, né? Às vezes é porque a gente provoca isso, né? O que a gente colhe é aquilo que a gente planta, né? Não tem como a gente colher coisas boas se a gente só planta coisas ruins, né? Então, aí não tem como, aí não é um propósito de Deus. Deus quer que você plante coisas boas, porque o objetivo de Deus é que você colha coisas boas. Amém, amado? Mas nesse caso aqui, é isso que eu quero ministrar para a igreja. Nesse caso aqui não, esse caso aqui, o próprio Senhor Jesus disse, né, que era para glorificar o nome de Jesus. E tem muitas situações, queridos, que Deus provoca, porque o nome dele, foi para isso que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para glorificar o seu nome. Esse é o preço que Deus determinou para a gente, né, pela salvação. Quer dizer, Deus me deu a salvação e agora o que Deus requer de mim é que eu glorifique o seu nome. E eu só vou fazer isso através das minhas boas atitudes, né, do meu procedimento correto. Eu vou estar glorificando o nome de Deus, e Deus cada vez vai nos abençoar mais, porque esse é o seu objetivo. Ele nos chama para que a gente glorifique o seu nome com o propósito de nos salvar deste mundo. Amém, querido? Então, olha só essa passagem aqui, como ela é tremenda. Jesus, nas suas andanças, e sempre com seus discípulos, e mais algumas pessoas que acompanhavam ele se deparou com aquele cego, né? Ele ia passando e de repente ele olhou para aquele cego e perguntou: quem é esse aí? Ou há quanto tempo está esse homem aí? Aí o pessoal disse assim: olha, ele está aí desde que, algumas pessoas, desde que eu conheço ele, eu vejo ele aí. E desde quando que ele é cego, que ele não enxerga? Disse assim: olha, Deus, de nascença. Claro que Jesus já sabia, né? Mas Jesus ali estava provocando um ambiente para que Deus fosse glorificado. E eu abro um parênteses aqui, irmãos, esse é o nosso papel. A gente tem que provocar ambiente em que Deus seja glorificado na nossa vida, porque isso é o propósito de Deus. Deus te chamou, aleluia, para você provocar ambientes, situações que venham, aleluia, glorificar o seu nome, não desonrar a Deus. Às vezes a gente teima, anda por caminhos diferentes que não glorificam a Deus, e por isso Deus se entristece com a gente. Então aí ele perguntou, e as pessoas disseram assim: olha, ele é cego Deus de nascença. Aí ele vai, ele chama os discípulos e vai até aquele homem. Aí algumas pessoas ali até questionam ele, porque era um sábado. Aquele dia era um sábado, mas ele, né, não dá bola para isso e segue, né, com o seu propósito. Chega lá, nessa passagem que a gente conhece, ele faz aquilo ali, né? Ele chega ali, conversa com aquele cego, e a Bíblia diz que ele cospe na terra ali e faz um lodinho daquela areia e passa nos olhos daquele homem, e ele depois manda ele se lavar ali no tanque, e ele começa a enxergar. E naquele dado momento, né, uma pessoa, um dos discípulos, ou uma pessoa que estava por ali, fez essa pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou para que isso lhe sucedesse? Foi ele mesmo que pecou? Ou foi os seus pais? Jesus, Senhor, nenhum deles, nem ele pecou, nem seus pais. Claro que Jesus não estava dizendo isso
dizendo que ele era um santo, que ele não era um pecador, não. Jesus estava dizendo que esta não era a causa por ele estar cego, né? Não era, a causa não era o pecado, por ele estar cego, porque aquela pergunta assim, é pergunta de religioso, né? De religioso, né? Perguntar se pecou, se aquilo que está acontecendo é vindo de um pecado, de um erro, de uma situação. Se fosse assim, a gente estava tudo doente, tudo torto, né, irmão? Porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. Então Jesus disse assim, não foi ele que pecou e nem a família dele. Isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Eu quero abrir um novo parênteses nisso aqui, irmãos, para te dizer que às vezes, ou muita gente, nessa situação, ela se distancia do milagre, se distancia às vezes de uma cura, de uma libertação, de uma renovação, porque quando vem a luta, quando vem uma adversidade, quando vem uma dificuldade, eles correm dela, né? Ninguém quer passar por um deserto mais, ninguém quer passar por dificuldade mais, mas só que quando a gente abraça o Evangelho, quando a gente vem para Cristo, não é que as coisas agora não vão mais ser difícil, não vamos ter mais dificuldade ou adversidade, não, às vezes, até foi pregado esses dias aqui, às vezes até piora, irmãos, a nossa situação. Às vezes até piora, porque quando a gente está longe de Cristo, a gente não está enfrentando o mundo. Quando a gente não está enfrentando o mundo não está contra a gente. Mas quando a gente se rebelia contra o mundo, ou pelo mundo, e a gente vem para Cristo, o mundo se volta contra a gente. Aí as lutas aumentam. Quando tu não está lá, quando tu não está na presença de Deus, tu está lá quietinho, ninguém vai te atormentar. Ninguém vem lutar contra ti, mas quando tu decides ir para Cristo, aí o mundo todo se levanta contra ti, né? Aí todo mundo se levanta, às vezes é família, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes até na igreja, em todo lugar todo mundo tenta se levantar contra ti. Por quê? Porque isso é uma ação do inimigo que quer te parar, né? Que quer parar. Então quando a gente pensa nisso aí, pensa em fugir da luta, irmãos, porque o milagre só acontece, irmãos, na dificuldade, só no deserto. Como é que vai acontecer o milagre na minha vida se tudo estiver certinho comigo? Que milagre tem para acontecer quando as coisas estão tudo bem? Né? Quando está tudo bem comigo, com você, é a hora da gente glorificar o nome de Deus e agradecer a Deus por aquilo ali. Né? Mas o milagre mesmo vai acontecer quando a gente estiver em meio a uma luta. E geralmente as pessoas correm. Quer dizer, quando o milagre, porque quando vem a luta, deixa eu dizer para você, quando vem a luta na tua vida, irmãos, não te desespere. E não tenta fugir ou resistir, mas pensa assim, ó, se a luta veio, é porque o milagre está próximo. Aleluia, e vai acontecer, se você continuar batalhando, aleluia, não desistir, daqui um pouquinho o milagre vai acontecer, porque esse é o propósito de Deus. Às vezes a gente não entende por que tem um filho nas drogas, a gente não entende às vezes por que na família vem uma criança ou uma pessoa com dificuldade, a gente não entende, a gente acha que é um castigo, meu Deus, né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Muitas famílias que têm, e está bem assim, bem costumeiro já e bem presente, né? Há muitas crianças nascendo com dificuldade, né? Com alguma deficiência, e a gente vê que isso está aumentando cada vez mais, e às vezes eu inclusive, né, eu tenho um neto autista, né, como todos vocês sabem aí, o André, filho do Diego, e às vezes a gente eu mesmo questionei com Deus, por que Deus? Né, porque, poxa, esse casal é tão abençoado,
né? Não por ser minha filha, mas a Sueli está comigo, a Sueli está comigo, ela está junto no meu ministério, está junto, foi uma da minha família, ela e o Diego, lógico, né? Quando eu falo da Sueli, estão os dois, né? O Diego e a Sueli, eles estão junto comigo desde o começo do meu ministério. Né? E eu não estou falando dessa igreja aqui, desse ministério aqui, do meu ministério particular, que vai muito além dessa igreja aqui, que começou muito antes dessa igreja. Então, ela está comigo, ela é líder do louvor do meu ministério, desde outras igrejas que eu dirigi aí, de outros, né? Então, aí a gente, assim, pô, conheço ela, sei da fidelidade dela, conheço a fidelidade deles, e a gente questiona, mas Deus, por que isso? Né? E às vezes a gente até quer transferir coisas, a gente até peca nisso aí, né, irmãos? Mas isso é a natureza do homem mesmo. Por quê, né? Poxa, tanta gente falha, tanta gente ruim, tanta gente infiel aí, por quê? Né? Por que neles? Por quê? Né? Aí às vezes a gente não entende, né? Por quê? Mas é propósito de Deus, irmãos. E aqui até porque, e tantas famílias, citei aqui a Sueli e o Diego, porque são mais próximos, a gente conhece mais, mas tantas famílias, né, com a mesma situação. E eu até para justificar isso, eu quero contar aqui um testemunho, que não é meu, mas eu ouvi agora há pouco tempo aí, há poucos dias atrás, que um rapaz, ele sendo entrevistado assim a respeito dessas coisas, ele disse assim, olha, eu falando sobre esse tema, né, de dificuldade, de autismo, de dificuldade assim familiar, e esse rapaz, ele disse assim, olha, esse dia eu conversei com o meu amigo, eu tenho um amigo lá, e não vou dar nomes aqui, né, para não, porque não interessa nome, tá? Interessa é o testemunho, é a história. E ele disse assim, olha, eu tenho um amigo, e esse amigo, ele tem um filho com 38 anos, e esse filho, ele tem QI de 2, 3 anos. Aí ele disse assim pro irmão dele, poxa, deve ser uma barra, né? Deve ser muito difícil todo esse tempo, né? Criar uma criança assim, nessas condições, nessa dificuldade. E então deve ser uma luta tremenda, deve ser um peso, até falou rapaz, né? Ele disse assim, não. Ele disse assim, olha, o rapaz disse para ele, o amigo dele, disse assim, olha, faz 38 anos que Deus está na minha casa. Ele disse assim, faz 38 anos que Deus está na minha casa. E esses 38 anos a gente viveu experiências tremendas diante de Deus, e esses 38 anos a gente, ao final desses 38 anos, ou antes, mas ao final a gente pode dizer que a gente é uma família abençoada, porque o nosso filho é o maior presente que a gente podia receber de Deus. Esse rapaz disse assim, diante de tanta diversidade que o outro apresentou para ele, ele veio com um propósito. Por quê, irmãos? Porque assim, a humanidade, o ser humano, ele vê em tudo dificuldade, ele cobra tudo, né? Ele cobra as situações adversas, ele cobra de um ou de outro, ou de Deus, ou de si próprio, né? Ele quer justificar as culpas, e as culpas às vezes eles colocam até neles mesmos a culpa. Não, fui eu que errei, fui eu que fiz assim, foi por causa disso, estou pagando pelos meus erros. As pessoas geralmente fazem isso, o ser humano faz isso. Outras acusam, aquela ali deve estar acontecendo isso porque tem algum pecado, tem alguma coisa. Mas onde o homem vê essas dificuldades, irmãos, onde o homem vê essas lutas, Deus vê propósito. Amém? Deus vê propósito. Onde o homem vê lutas, dificuldade, o Deus vê propósito. Porque tudo é propósito de Deus. Às vezes a gente passa por situações que é propósito de Deus.
Amém? Está no propósito de Deus. Por isso que às vezes a gente peca nisso, irmãos, não aceitar o destino que Deus nos dá. Porque quando isso acontece, irmãos, as pessoas eram para se sentir feliz e privilegiada. Sabe por quê? Quando eu estava pensando sobre isso, e até sobre essa palavra, e até sobre isso que eu estou falando aqui, Deus ministrou algo no meu coração. Não é qualquer um, irmãos, que tem uma luta dentro da família. Sabe por quê? Porque Deus poupa. Mas aqueles que têm luta foi que Deus escolheu, porque Ele, aleluia, eles são fiel, eles são capazes de aguentar esse tranco, aguentar essa adversidade. E vão até o fim para glorificar o nome de Deus. Amém? Porque quando a gente vence as batalhas, vence as dificuldades, irmãos, a gente está glorificando o nome de Deus. A gente está cumprindo o papel em que a gente foi chamado. Como eu disse aqui no começo, Deus chamou a gente para glorificar o seu nome. Irmão, glorificar Deus quando está tudo bem é fácil. Glorificar a Deus na igreja, quando a gente chega aqui, está tudo bem. Hoje eu saí, o dia está maravilhoso para mim. Né? Tive tempo hoje de estudar a palavra, de meditar, de orar, de conversar com Deus. E vim para cá tranquilo, não tinha trânsito, estava tudo certinho, tudo bem. Fácil, irmão, de eu chegar aqui e glorificar o nome de Deus. Cheguei ali, comecei a glorificar na hora do louvor, me maravilhar na apresentação das crianças. Então, é fácil, quando está fácil, irmãos, é fácil servir a Deus. Agora, o mais importante, a adoração mais importante, irmãos, é em meio à luta. É quando está difícil, é quando querem te parar, é quando querem te barrar, é quando você não tem acesso, é quando você não tem facilidade, mas mesmo assim, você, às vezes até com dor, às vezes até chorando, você continua glorificando o nome dele. Aí é que você mostra a sua importância, a sua fidelidade diante de Deus. A Bíblia não fala, mas acredito que esse homem vinha todos os dias para ali, para aquele lugar, e se resignava aquilo ali, ficava ali. Né? Não xingava ninguém, não culpava ninguém pela sua situação. Ele ficou firme, porque certamente ele entendeu que ele estava debaixo de um propósito de Deus. E quem está no propósito de Deus, irmãos, daqui um pouquinho a coisa vai acontecer. Pode até demorar um pouquinho, mas vai acontecer, porque o propósito de Deus, ele tem início, meio e fim. Ele vai te botar no propósito, ele vai estar contigo no propósito, ele vai te abençoar no final do propósito. Ele vai cumprir o propósito na tua e na minha vida. Aleluia! Então, quanto mais difícil, irmãos, quanto mais difícil, porque, olha só, Paulo é um dos homens assim, que mais nos ensina, sabia? Porque ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Aqui tu vai no Novo Testamento, mais da metade das escrituras do Novo Testamento são de Paulo. Mas olha a luta de Paulo. Quando Paulo se converteu, Jesus ele disse assim para ele, o quanto ele ia padecer por causa do nome de Jesus. As pessoas às vezes querem, eu já disse muitas vezes isso aqui, irmão, as pessoas às vezes querem muito, mas faz muito pouco. E o muito pouco que eu digo não é fazer algo, irmãos, é resistir ao mal. A palavra de Deus diz que a gente tem que resistir o mal, aleluia, todos os dias. Tem uma palavra eu acho que é Tiago que diz que, a palavra diz assim, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. E as pessoas pensam que é só assim, irmão. Só consegue resistir o diabo, irmãos, quem lê o versículo anterior. Você sabe qual é o versículo anterior? Alguém aqui lembra qual é o versículo antes desse? Diz assim, ó, antes desse versículo, diz assim, ó: submeter-vos a Deus. A gente tem que se submeter a Deus, obedecer a Deus. Aí sim a gente resiste ao diabo e ele vai fugir da gente. Tem gente que acha assim, não, é só bater o pé e resistir o diabo. Não, irmão, tem que estar com Deus, tem que entender o propósito. Quem entende o propósito vai se submeter a ele, porque o propósito é de Deus. Você está entendendo? Aí sim, aí o diabo não vai te tocar, você vai resistir. A resistência ao diabo é se hermanar com Deus, se juntar com Deus, se submeter a Deus, porque sozinho a gente não consegue. Tem gente que luta sozinho, irmãos, e luta a vida toda. Não tem que lutar sozinho. A gente tem, aleluia, um general de guerra. A gente tem algo que está cuidando da gente. E daqui um pouquinho, aleluia, a gente vai vencer. É luta. Mas a vitória vem. Eu vejo aqui, irmão João, a irmã Maria, quanta luta, né, irmã Maria? Quantas orações, né? Mas agora o resultado está aí, ó. Né? Daqui um pouquinho antes aqui, a senhora viu a sua filha cantando, aqui com esse vozeirão, né? Agora a família, 4 gerações aqui, né, irmão? O irmão, o patriarca, né, o irmão João ali, até o, como é que é o nome do filho do Pedro? Lucas? Luca. Até o Luca é 4 gerações, né? Já pensou que bênção? Já imaginou? Já imaginou isso? Mas pensando nos anos atrás aí, né, irmã Maria? Era dor, era sofrimento, mas orando, não botando culpa em ninguém. Essa família está com a gente um tempão aqui, desde quase o começo do ministério. É assim, irmão, assim, porque daqui um pouco a bênção vem. Eu até falei com o Fernando um culto atrás ali, eu tive a grata surpresa, daqui um pouco veio, até nem conheci muito ele, mas quando vi ele, eu disse assim, poxa, Fernando, olha o que Deus prepara, irmãos. Antes, quando a gente estava lá no Bambuzal, o Fernando vinha, né, com o Pedro pequenininho, pequeno, e via o culto orando, e a gente orando, e a Joelma não queria nada com nada. Mas ele orando, né? Aí até que deu uma enfraquecidinha, deu uma fugidinha, mas aí Deus resgata a Joelma, traz a Joelma. Aleluia, e aí começou a oração. Aí começou a batalha, Agora está tudo aí. Isso glorifica o nome do Senhor. Sabia? A gente não desiste, irmão. Aí o nome do Senhor é glorificado. Quantas lutas passaram? Todos eles, quantas lutas passaram? Aqueles que estavam na luta mesmo e aqueles que estavam naquele sofrimento, naquela agonia por ver os seus assim perdidos. Mas não podemos desistir, temos que continuar. Esse homem, eu acredito também que ele não desistiu, irmãos, ele continuou. E daqui um pouquinho a vitória, o milagre se apresentou diante dele. Aleluia. E ele começou a enxergar. Nada de religião, porque aqui, se a gente seguir o texto, aqui a gente vai ver que os fariseus, que os religiosos ali começaram a questionar, não queriam aceitar isso. Usado pelo inimigo, queriam desfazer aquele ato que glorificava a Deus. Mas tem uma passagem aqui, tem um versículo aqui que eu achei muito interessante, que eu quero ler com os irmãos, que é o versículo, deixa eu ver aqui, aí o versículo 11, né, que é o ato que aconteceu, que diz assim, ele respondeu e disse-lhe, o homem chamando Jesus fez o lodo
e untou-me os olhos. Ele disse, ele questionado toda hora pelos fariseus, que até chamaram os pais dele para confirmar, os pais deles até saíram fora. Ninguém queria, irmão, tomar a causa de Jesus. E de tanto eles questionar, certa hora, esse homem disse assim, tá, vocês querem se converter? Querem seguir esse homem, que era Jesus? Os fariseus disseram assim, eu não quero nada, eu sou seguidor de Moisés, dos ensinamentos de Moisés. Aí o homem jogou na cara dele, olha, o homem disse assim, aqui a seguir, depois você lê em casa aqui, senão eu não vou achar esse versículo aqui. Aqui a seguir, conta isso que eu vou narrar para vocês aqui. Aí o homem disse assim, olha, desde Moisés, ou desde da criação de tudo, eu nunca vi alguém fazer um cego de nascença enxergar. Eu nunca vi alguém fazer um cego de nascença enxergar. E eu não acredito que alguém possa fazer isso se Deus não for com ele. Porque perguntaram, tá, mas e quem é esse cara? Quem é esse que te abriu os olhos? Eu não quero seguir ele. Quando o rapaz perguntou se eles queriam seguir Jesus, ele disse assim, não, nós seguimos as orientações, os ensinamentos de Moisés, mas quem é esse cara? O que ele quis dizer com as suas palavras? Olha, esse cara é o único que eu conheço, que eu vi falar, que abriu os olhos de um cego de nascença. Porque eu nunca vi isso, na história de Moisés eu nunca vi isso. Então assim, irmão, não é religião, é Jesus. Jesus veio com esse propósito, e ele pagou um alto preço na cruz, para ter, aleluia, para ter o direito de me abençoar, de me libertar, de te abençoar, de te libertar, de te curar, de te renovar. Ele tem autoridade para isso, ele tem direito para isso, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Aí eu não posso glorificar Deus? Deus não tem o direito, aleluia, de me pedir isso? E eu tenho, irmãos, que aceitar. A gente reclama, eu até reclamo também, não sou diferente de você, mas eu caio em mim. O Espírito Santo sempre tem me orientado e eu caio em mim. Eu estou reclamando do quê? Se Deus me deu a salvação, se eu não precisei ser morto como ele foi morto, se a minha morte da velha criatura é um batismo nas águas, não precisei ser pregado numa cruz, não precisei morrer literalmente para abandonar a velha criatura, ele me deu presente, esse presente de só me batizar, só me mergulhar nas águas e levantar como uma nova criatura. Para Jesus não teve esse privilégio. Jesus, para comprar o direito, aleluia, da gente ser uma nova criatura, ele teve que ser pregado na cruz, aleluia, ele teve que passar pelo que ele passou, pregado na cruz, ficar 3 dias numa sepultura. Só que ao cabo disso ele ressurgiu, ele ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa glória, porque foi por nós que ele fez isso. Aí vai mudar a minha crença nele, a minha fidelidade com ele por causa de uma luta, por causa de uma adversidade, por causa de uma situação adversa, vai mudar o meu pensamento a respeito dele? Não pode, não. A gente tem que ficar firme. É uma situação. Essa é uma coisa. E a outra é que, se você é de Deus, irmãos,
A tua luta é para glorificar o nome dele. Se você esperar, se você resistir um pouquinho, se você continuar na presença dele, daqui um pouquinho isso vai se manifestar na tua vida. Lembra da palavra aqui? Jesus disse assim, olha, isso não foi nem ele, nem os pais dele. A causa da situação dele não foi pelo pecado dele, nem pelo pecado do pai dele, mas foi para glorificar Deus. Foi para manifestar a glória de Deus sobre a vida dele. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é porque você pecou, não é hereditário, vem da sua família, não. Essa luta que você está passando é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Essa luta é para que a manifestação da glória de Deus seja na tua vida. Deus conta contigo. Deus quer glorificar o seu nome na tua vida, e para isso você precisa resistir, para isso você precisa continuar, para isso você precisa lutar, para isso você precisa continuar com Deus, que aí a vitória vai vir, e vocês dois vão ser, aleluia, abençoados, Deus vai ser glorificado, e você vai receber o milagre. É assim que acontece, irmãos, mas aí quando vem o deserto, quando a gente deslumbra o deserto, o olho do homem é desanimador. O homem se frustra com qualquer coisa. O homem vê o deserto, se apavora, quer recuar, quer desistir, desanima. Mas quando você vê o deserto, irmão, você está enxergando, você tem que enxergar, porque é assim que Deus enxerga. É o propósito, está começando o propósito. Quando você botar o pé no deserto, na beirada do deserto, ali está começando o propósito de Deus para com a tua vida. Aleluia. Então desistir por quê? Qual é a razão de desistir? Se está começando, aleluia, está começando o propósito da tua vida. E o propósito de Deus, como eu já falei aqui, aleluia, se você chegar ao final do propósito de Deus, é vitória, irmãos. Começou o propósito e você tiver fé, você não pensa na luta, pensa na vitória que vai acontecer lá no final da luta. Amém, queridos?